Bom dia a todos, bom dia aos arcoenses, bom dia ao candidato, amigo baiano, toda a assessoria. Esse é um momento muito importante para o FMG. A gente fez questão de promover entrevista com os candidatos a prefeito de Arcos, até porque o FMG tem sido abraçado pela cidade, né, de forma muito positiva. Eu queria agradecer a parceria aí do Portal Arcos e da Rádio Vertical 95.1, o Jaime e o Anderson, né? E agradecer, claro, né, a presença do baiano. A gente fez esse convite ontem, né? E a gente sabe como é que é a campanha, então a gente agradece mais ainda, porque a gente sabe que é muito difícil, né, a agenda de campanha. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, com o seu aceite, assim como do Denilson também, que daqui a pouco vai estar com a gente. Então, baiano, o que as pessoas querem é te ouvir, né? A gente aqui é só um meio para que as suas ideias cheguem às pessoas. Então, a ideia nossa aqui da entrevista é fazer um bloco inicial de 5 minutos para você se apresentar. Então, esses 5 minutos são todos seus, para você falar e falar quem é o baiano, de onde veio, quem é a pessoa, né? Quem é o político, quem é o pai, quem é o filho, enfim. 5 minutos, vai começar a contar a partir quando eu passar o microfone para você. Depois nós teremos 2 blocos de 25 minutos, de uma conversa bem aberta, né, bem tranquila, para colocar as suas propostas. E no final, mais 5 minutos de considerações finais para a gente encerrar, né? E isso, então, fica como foi combinado, vai ser 1 hora de entrevista. É claro que se for um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, uma tolerância a gente entende, e o que for feito aqui vai ser feito também para outro candidato, então vai ser bem tranquilo. Então, mas muito obrigado, viu? É um prazer ter você aqui na nossa casa, e você tem 5 minutos a partir de agora para a sua apresentação. Bom dia, Charles. Bom dia, meu querido vice-prefeito, Dr. Sérgio Vilela, por quem eu tenho um grande apreço. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso querido vice-prefeito. Agradecer a Tatiele, que está nos ajudando, nos assessorando. Agradecer toda a sua equipe aqui do IF. Dar um abraço especial para todos os ouvintes da Rádio Vertical FM, o Anderson, também o jornalista Jaime Pedrosa, pessoal do Portal Arcos, todos os ouvintes da rádio que estão nos acompanhando nesse momento. A gente sabe, uma rádio de grande audiência que chega em muitos pontos da nossa cidade. E também agradecer ao convite do IF. Daqui a pouco, gostaria de falar um pouco sobre a criação do IF-MG aqui em Arcos, mas falando um pouco do baiano. Claudenir José de Mello, seu filho, do seu Antônio Mascate, da dona Dersolina de Mello. Eu fui criado lá na Vila Boa Vista, ali na idade de uns 8 anos de idade. A gente já trabalhava em olaria, já engraxava sapato na pracinha da vila mesmo, fazia algumas atividades. Naquele tempo era permitido. Ali pelos 12 anos, a gente já trabalhava, era no serviço mais pesado mesmo. E a gente foi crescendo, trabalhando, paralelo com isso, estudando. Fiz meu primário na escola da Vila Boa Vista, que eu moro logo atrás da escola. Depois fiz de 5ª a 8ª, naquela época era assim, na escola estadual Dona Berenice de Magalhães Pinto. Depois, graças a uma meia bolsa de estudos que o vereador de saudosa memória Zé Dudeca me forneceu a meia bolsa, e eu trabalhando de servente pedreiro, nós conseguimos fazer o 2º grau. Até então, naquela época, tinha o curso de auxiliar de análises químicas no Colégio Dom Belchior, que equivalia ao 3º ano e ao 2º grau. Depois disso, nós fomos para Divinópolis, fizemos o curso técnico de Química, me formei, fui trabalhar na Camig, trabalhei durante 6 anos na White Martins como
laboratorista, né? Chegamos a ocupar ali a liderança do controle de qualidade da White Martins. Fiquei por ali 6 anos. E quando comecei a trabalhar na White Martins, vagou algumas aulas lá em Guatama e também em Arcos. E tinha dificuldade de professor naquela época, me convidaram para dar aula. Mesmo eu não tendo curso superior, né, eu fui admitido. Daí, então, fiz licenciatura plena em Química, depois fiz pós-graduação em Química e me tornei professor, e sou professor há tem mais de 30 anos, né, quase 35 anos como professor. Na minha comunidade, lá na Vila Boa Vista, nós começamos, né, a fazer alguns trabalhos comunitários, na área esportiva, na área social, e as pessoas viram em mim uma possibilidade política, que eu nunca tinha despertado para isso. Me filiei a um partido, ao qual fui convidado. Era um partido forte na época, né, que tinha vários vereadores na Câmara, mas eu nem conhecia disso. Me filiei e, graças à generosidade do povo da Vila e de Arcos, eu me tornei o vereador mais votado daquelas eleições, sem nunca ter candidatado, sem nunca ter votado. Foi a primeira vez que eu votei em mim mesmo. Candidatei à reeleição e, novamente, fui o vereador mais votado daquelas eleições no segundo mandato. O que eu fiz? Olha, já tinha cumprido a minha missão como vereador, aí depois pensei, olha, como vereador já está bom. Agora vamos partir para o outro lado. Trabalhei um pouco na gestão da dona Hilda Borges de Andrade e depois senti que a possibilidade de fazer as transformações era através do cargo de prefeito. E então me candidatei em 2000, fizemos uma belíssima campanha, caminhamos por toda a cidade de Arcos. Naquela época era 3 meses de campanha, nós fizemos quase que 100 comícios. Era segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, com dupla. Naquela época era permitido, com as duplas daqui. E levamos as nossas propostas. Não conseguimos ganhar a eleição, mas marcamos posição. Coisas que nós discutimos naquelas eleições, o prefeito que ganhou na época acabou fazendo algumas delas, inclusive a duplicação da ponte Niterói, que a gente discutiu amplamente. Eu não ganhei a eleição, mas ele ganhou, também era a proposta dele, ele fez. Depois, em 2004, nós voltamos a nos candidatar. E nós pegamos uma dupla adversária muito forte, que era o Plácido Ribeiro Vaz. O pai dele já havia sido prefeito 4 vezes, me parece que 4 até deputado, ele prefeito por 2 vezes, com um vice maravilhoso que hoje nos apoia, Dr. Roberto Dias de Carvalho, e nós acabamos ficando em segundo lugar, mas perdemos por diferença em torno de 3%. E continuamos discutindo com a população todas as ideias, todas aquelas necessidades. Quando chega 2008, nós conseguimos a nossa eleição, conseguimos ser prefeito, realizamos muitas coisas, que daqui a pouco, né, a gente vai estar falando um pouco sobre elas, e tivemos a honra de ser o único prefeito até então reeleito da história de Arcos. Naquela ocasião, teve uma discussão jurídica, né? O judiciário, naquela época, disse que os votos não iriam aparecer, e depois nós demonstramos que o eleitor podia votar no baiano, e mesmo com toda aquela situação, o eleitor foi à urna, votou, nós ganhamos as eleições com uma ampla vantagem e tivemos a oportunidade de voltar a ser prefeito. Nunca foi fácil para mim essa parte jurídica. Naquela ocasião teve esse questionamento, que é um famoso caso
das mochilinhas. Até então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, ia para a escola em Arcos só aquelas crianças em que os pais tinham dinheiro para comprar uniforme, iam para a escola de uniformes. Nós instituímos a doação do kit escolar, do material escolar, das bermudas, das camisetas. Também era o último item das do kit, que eram as mochilas, que nós introduzimos em fevereiro do ano 2012. Isso foi questionado, acabou nos tirando um tempo bom de mandato, né? E depois, quando chegou a ser julgado em Brasília, nós ganhamos de 7-0. Nós ganhamos por unanimidade. Então, hoje, tem alguns problemas para serem discutidos de forma judicial? Temos, né? Isso é claro, isso foi noticiado em todas as mídias, aqui em Arcos, também na mídia regional. Mas o que eu posso dizer para a população arcoense? Não tem nada que nos impeça, abaixo de Deus, de ser candidato. Já temos, inclusive, o deferimento do Ministério Público da nossa candidatura, e Deus abençoando, nós ganhando as eleições, eu e doutor Sérgio, e a gente vai expor as nossas metas de governo, aquilo que foi feito, que nós queremos fazer, nós vamos cumprir o nosso mandato nesses próximos 4 anos, para fazer uma verdadeira transformação, para fazer coisa ainda melhor daquilo que foi feito. Eu e doutor Sérgio, nós estamos com o compromisso de fazer uma eleição, de fazer um mandato histórico na área de saúde, na área de educação, de mobilidade urbana, de obras, e em todos os sentidos. E o que eu gosto? Eu gosto de estar no meio das pessoas. Eu fico muito feliz de ir lá na Rua da Gameleira, de ir no Calcita, na região do Otto Maia, do Esplanada, no bairro São Vicente, Castelo, Santo Antônio, Vila Boa Vista, Olaria, região do Esperança 1, do Cruzeiro, Niterói, no centro da cidade, na zona rural. Essa é a minha casa. Quando fui prefeito, o meu gabinete era a rua. Porque quando você está num bairro, numa comunidade, as pessoas nos procuram, às vezes, elas trazem o problema, mas elas mesmas já trazem a solução. Elas que vivem ali. Quem sabe melhor os problemas do bairro São Vicente? Os moradores do bairro São Vicente. Baiano, eu queria, desculpa interromper, mas é porque é o seguinte, inclusive eu quero até deixar, porque eu estiquei um pouco a apresentação, como eu te falei, é um bate-papo mesmo, é bem tranquilo, só para dizer que, caso o candidato queira também, a gente pode estender o prazo da apresentação sem problema nenhum, tá? Mas, assim, eu entendo que é importante isso tudo que você falou, que o senhor falou, e não tem problema nenhum, a gente coloca o tempo igual. Então, eu queria começar a falar, né, de proposta, né, como a gente está encaminhando aqui nessa entrevista. E o primeiro assunto, não poderia ser diferente, né? Educação, né? A gente está falando de uma escola federal, né? E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Baiano, é se você, sendo eleito, né, tem interesse em continuar com a parceria aqui com a FMG e falar também sobre educação, né, sobre as suas propostas para a educação, mas primeiro, queria que você me dissesse isso e depois pode falar sobre educação. Aqui a gente já está entrando no segundo bloco, né, de 25 minutos, como eu falei, não tem nada amarrado, o importante é que você fale o que precisa falar e o que as pessoas querem ouvir, né, para tomar a decisão aí, que nosso intuito aqui hoje é esse. Então a pergunta é, você tem intenção de manter o convênio e fala sobre educação, sobre as suas propostas. Gostaria só de pedir, Charles, gentilmente, para ter uma marcação de tempo, porque às vezes a gente fica, opa, tem 10, falta 15 minutos,
Fico muito feliz com a sua pergunta. IFMG. Eu sonhei muito com essa escola federal aqui em Arcos. Sonhei muito. Eu tinha muita vontade, eu como professor, de ter uma escola federal aqui em Arcos. E nós trabalhamos muito para isso. Faço aqui uma referência ao deputado federal Reginaldo Lopes, que muito nos ajudou, ao Kleber, o reitor, a você, ao Márcio, todas as pessoas que empenharam. O primeiro passo para criar o IFMG aqui em Arcos, nós fizemos uma parceria, uma extensão com Formiga, de ter um curso técnico aqui em Arcos do IFMG, e até custeado um pouco pela prefeitura, boa parte dele. Cumprimos essa primeira etapa. Aí terminou o nosso primeiro mandato, aí nós voltamos. Aí nós sonhamos muito, nós trabalhamos muito para isso. Várias idas em Brasília, no Ministério da Educação, e sempre muito bem atendidos, e nós fomos trabalhando para isso. Numa das reuniões que nós fizemos na reitoria, eu não tinha nada do IFMG, eu pedi uma sacolinha daquelas tipo de compra, né, que às vezes vocês presenteiam as pessoas, para me ter pelo menos a logomarca do IF aqui em Arcos. E fomos construindo essa parceria. E foram estudo de viabilidade, visitas técnicas. Aí nós foi avançando e a gente precisava do prédio. Fui várias vezes lá no Coração Eucarístico, na PUC. A PUC, ela funciona aqui em Arcos, e iniciou com aquele primeiro prédio, depois construiu 2 outros prédios. Esse prédio aqui e um outro num piso só, onde funcionavam os laboratórios. Nós, com a parceria boa com o reitor Arcos, né, o Jorge, e nós conseguimos que a PUC doasse para Arcos esses 2 prédios. Passou para a prefeitura, aí criando toda a legislação, aí nós fizemos, então, a criação do IF, que foi uma coisa marcante para mim. O IFMG foi criado em Arcos, o campus foi criado 9 de maio de 2016. 9 de maio, meu aniversário e aniversário da minha querida mãe, Dona Dessa, né, a quem eu faço uma referência muito especial. Foi um dia marcante. Foi daqueles dias da gente lembrar para toda a nossa vida. E nós ficamos muito felizes com o Instituto Federal. Eu sonhava numa faculdade aqui em Arcos, mas uma faculdade federal com engenharia mecânica. Piuí já tinha o IF, parece que com civil, Formiga, com o curso de engenharia elétrica. Bambuí já tem ali mais para a área de agronomia. Quando veio de produção, de computação e vários outros, né? E eu vi aqui uma possibilidade muito boa de oferecer engenharia mecânica, população arcoense. A Arcos tem o IF, com engenharia mecânica gratuita, com vários outros cursos, e depois pediria até o próprio Charles para falar de tantas outras coisas que são oferecidas aqui, né? Que são oferecidas aqui nesse campo. E eu queria te fazer um pedido muito especial, Charles. Tem muita gente que gostaria de estudar aqui no IF, mas às vezes não estuda, porque tem que trabalhar de dia. Então, a gente queria muito te fazer esse pedido, da gente trabalhar para que o IF possa ter curso noturno, inclusive de engenharia, os cursos técnicos, mesmo que tenha que estender um pouco mais o curso, que tenha que ter aulas
aos sábados. Eu gostaria que você pudesse até falar sobre isso, né? E usar até desse meu tempo, mas para dar essa excelente notícia para o povo de Arcos. O IFMG Arcos enche o meu coração de orgulho e enriqueceu a educação da cidade de Arcos. Então, o senhor tem intenção de manter o convênio, né? Obrigado pela resposta. E, respondendo a sua pergunta, é importante, Baiano, essa questão, porque é o seguinte, o IFMG, na verdade, o MEC, ele tem uma portaria, que é uma resolução que fala dos modelos, né? Então, a gente tem um modelo, tem vários modelos, tem 4 ou 5. A gente tem um modelo de 70 professores, 45 técnicos, 150 professores, 90 técnicos e assim por diante. O nosso é um campus avançado, um campus menor, né? Um campus de 20 professores e 13 técnicos. Hoje nós já estamos no limite, com a engenharia, com o técnico integrado, acabou de ser criado, né? O ensino médio integrado, o técnico mecânico integrado ao ensino médio. E mais a pós-graduação, né? E mais os cursos FIC, integralizando todos, nós já temos os professores, os 20 professores, os técnicos, todos ocupados. Agora, isso é uma portaria, né? Isso é uma portaria, isso pode mudar. É claro que hoje o reitor e o Instituto Federal adotou essa portaria e a gente não pode ter mais do que 20. Mas, assim como foi, né, criado, isso pode ser articulado e aqui o que é 20 hoje pode ser 150 amanhã, né? Depende do MEC, exclusivamente, depende de articulação política, né? E acontecendo isso, inclusive ampliação, né? A gente já tem 2 prédios aqui hoje que, graças a Deus, integralizando, já não cabe mais, nós vamos ter que ampliar, né? E aí, inclusive, eu já até conversei com o Jorge sobre a gente fazer uma parceria ali no prédio, né, que há pouco está só à noite, né? Já conversei com ele e estou pedindo a você, e vou pedir também ao Denilson, que qualquer um dos dois que ganhar, que ajude a gente nessa conversa para fazer essa parceria com a PUC, né? Mas, e quanto à questão do noturno, também depende disso. Se a gente tiver mais professores, certamente a gente vai ampliar para 3 turnos, isso é com certeza, né? E aí, qual curso vai ser? A tendência é ser mais ou menos na área que a gente já está, que é de engenharia, né, mecânica e na área de engenharia, mas nada impede, né, da gente estar pensando nisso. Existe outra alternativa, Baiano, que é o seguinte, antes de ter o campus aqui, você mesmo falou, né, isso já foi feito em Oliveira, foi feito em Piuí, antes de ter campus lá, já foi feito aqui também, né, antes de começar o campus, que é uma parceria com a prefeitura, isso a gente pode conversar também, né? Quem foi eleito, a gente pode sentar e falar, olha, vamos oferecer um curso à noite, e aí, dentro daquele modelo que você já conhece, né, e a gente poderia fazer essa proposta. Então, assim, depende disso, tá? Então, essa pergunta respondida, você já disse que tem intenção de manter a parceria, isso para nós é fundamental. Então, agora eu quero falar ainda de educação, a maioria das nossas perguntas que vai ser de educação, é claro. Eu quero falar sobre essa pandemia, né, sobre o ensino remoto, sobre o que tá por vir aí, né, que a gente não sabe se vai ser um híbrido, se vai ser 100% presencial. Quero saber o que você está pensando em relação a isso, até porque esse momento é um momento de intensa discussão sobre isso e a gente precisa entender o que o próximo prefeito vai pensar, porque já vai pegar essa questão para resolver, né, seja você ou seja o Denilson. Bom, quero cumprimentar, né, o Márcio, que está chegando por aqui, dizer o seguinte, o governo federal ele tem ajudado muito a cidade de Arcos nessa pandemia. Enviou 4.800.000, me parece, em torno disso, para que pudesse investir na população e também na saúde da população. Então, é preciso, claro, vai ter que readaptar, né, o ensino, mas eu sou professor. Nada substitui a presença do professor, o contato direto, a socialização, mas tudo dentro em conformidade, né, com a vigilância sanitária. Vamos tomar todas as providências. Mas gostaria muito de dizer que, em Arcos, quase todo mundo trabalha. Então, precisa das vagas de creches, né? Nós fizemos algumas creches, criamos várias vagas, mas precisa
de ter creches lá no Olaria, no Esplanada, no Parque Floresta, né? É preciso muito dessas novas creches. A Arcos teve retrocessos nesses últimos anos, fora da pandemia. Foram fechadas escolas de tempo integral. Então, nós precisamos dessas escolas de tempo integral. Tinha 3, o normal que tivesse 4, 5, 6. Essas escolas foram fechadas, e isso dá um prejuízo grande, porque muitas mães, muitos pais vão trabalhar e precisa de ter a escola de tempo integral para deixar as crianças. Nós precisamos também ter uma preocupação universitária. Hoje, muitos jovens saem de Arcos. Na minha época, era 12 ônibus para Formiga, 4 para Divinópolis, 4 para Bom Despacho. Então, nós precisamos diminuir isso. Nós temos o IF, que nos ajuda muito. Mas nós precisamos de revigorar a PUC, buscar alternativa até de outras faculdades, mesmo que seja particular, para instalar aqui em Arcos, para evitar desses jovens sair daqui de Arcos para ir para outras cidades. Tudo aquilo que puder ser feito, né, em termos da gente melhorar a educação, nós precisamos. Charles, em Arcos ainda tem muitos analfabetos. A gente precisa de ter preocupação de alfabetizar essas pessoas, criar situação para que elas possam serem alfabetizadas. Também tem uma situação crítica que o município de Arcos, durante muito tempo, ofereceu na sua rede municipal de creche infantil 1, infantil 2, séries iniciais e de 6º ao 9º ano. De repente, né, ficou inviável, não dava mais conta de manter isso. Aí, o 6º ao 9º ano foi devolvido para o Estado. E, durante um certo tempo, ficou as mães sem o transporte, né? De um bairro tipo Esplanada para ir lá para a Vila Boa Vista e para o Dona Berenice, fica muito longo. Então, durante um certo tempo, foi cortado esse transporte. Isso não pode acontecer. O ideal é que tenha, nessas comunidades, do 6º ao 9º. Mas, enquanto não tem, o mínimo que a prefeitura pode fazer é oferecer esse transporte. Então, educação é prioridade no nosso governo, até mesmo por eu ser professor. O kit escolar, esse foi fundamental. É muito ruim ter na mesma sala de aula, às vezes tinha uma criança que podia ir com a roupa de marca, outra às vezes não podia. E quando nós começamos a doar os uniformes, ficou tudo igual. E é assim, Deus nos fez a sua imagem e semelhança para a gente ser iguais, e nós somos iguais. Mas nós não podemos concordar que dentro de uma sala de aula possa já perceber essas diferenças que, infelizmente, existem socialmente. A gente, enquanto homem público, trabalhar ao máximo para que diminua essas diferenças e que, pelo menos, elas não sejam perceptíveis. Então, nós temos todo o compromisso com a educação. Eu sou professor. Tem muita gente que nem sabe, mas eu sou professor e já sou aposentado por tempo de serviço da White Martins. Trabalhei na White Martins durante muito tempo, trabalhei lá no Dom Belchor, né, quase 30 anos, e requeri minha aposentadoria. Por eu ter 54 anos, tenho o tal do fator previdenciário, mas eu tenho ali meus R$ 2.800 por mês. Sou professor público e dou aula no SESEC, e tenho ali um salário. Infelizmente, professor não é bem valorizado, né?
é mal remunerado, ganha ali R$ 2.500. E na minha vida simples que eu levo, dá para tocar minha vidinha aí com esses 5.000 e poucos reais. Então, quero dizer que é prioridade do nosso governo a educação, porque eu sou professor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre saúde. O meu vice-prefeito, ele é médico. Então, nós temos um compromisso maior com todas as áreas. Mas educação e saúde são duas prioridades do nosso governo. Muito obrigado, Baiano, pela resposta. Realmente é um momento muito difícil, né, para a educação. Nós aqui do ensino do federal, a gente demorou um pouco mais do que as outras redes para voltar, mas justamente porque a gente queria oferecer algum modelo que realmente fosse não tão traumático como tem sido, né, em algumas situações, né? Então, a gente se preocupou muito com isso, a gente adotou um modelo de oferta de ensino modular. A gente oferta 3 disciplinas só por vez. O Márcio até está ofertando algumas disciplinas, né? E realmente o retorno que a gente está tendo dos alunos é bem positivo. Obviamente que tem problema, né? A gente está ajustando, né, alguns apontamentos dos alunos, dos pais, mas pelo que a gente tem visto aí de outras redes, né, realmente esse modelo de modular com poucas disciplinas, porque as pessoas têm que entender que ensino remoto é uma coisa e ensino à distância é outra coisa. Quando você cria um curso, você cria presencial, você transformar esse curso em um curso à distância é muito complexo, né? Ainda mais em engenharia, técnico, né? Então, assim, a gente está num momento difícil, mas estamos passando por ele de forma bem produtiva. Eu acho que vai trazer também muitos benefícios, né? Acelerou um pouco o ensino à distância, eu imagino, as pessoas estão acostumando com o uso, né, da tecnologia. E a volta, que nesse momento a gente está discutindo, ontem mesmo tivemos uma reunião sobre isso, a volta vai ser uma coisa muito difícil também de tomar essa decisão, porque a gente está falando de vidas, né, e não é simples, mas a gente pensa em alguma coisa híbrida, né, ou seja, volta uma parte, vai voltando aos poucos, para que a vida volte ao normal quando for possível, né? Então, essa é a nossa ideia aqui. Mas fiquei feliz com a questão do convênio. Agora vamos passar para o assunto saúde. E eu quero abrir um parênteses aqui, viu? Depois eu pensei nisso aqui durante a entrevista, doutor Sérgio. Eu quero, depois, se vocês concordarem, fazer uma entrevista com os vices também. O vice do Baiano e o vice do Denilson. A gente agenda aí para frente. Acho que é importante, né, as pessoas conhecerem o vice-prefeito, né? Tanto de uma candidatura quanto da outra, e depois a gente agenda isso, se vocês interessarem, e a candidatura do Denilson também. Falando de saúde, né? Obviamente que o tema é até uma ligação, né? A gente está saindo da educação, falando de pandemia, já entrando na saúde também falando. Eu quero que o senhor fale sobre isso, porque certamente quem assumir o ano que vem vai ter ainda muito o que fazer em relação à pandemia. Queria que o senhor falasse também o que o senhor acha das propostas de consórcio de saúde, né, que eu acho que é uma solução fundamental, e falar, né, sobre as questões básicas de saúde, aí, PSFs, pronto-socorro e SAMU. O que o senhor achar que deve falar, como eu disse, é uma conversa franca, não tem tempo muito rígido. O único tempo que a gente vai preocupar é com o tempo total para a gente dar para o outro. Então é isso, pandemia, consórcio de saúde, especialidades e saúde em geral no município. Bom, pandemia. Chegou a 4.800.000. Isso é para ser investido nas pessoas, na saúde e também até na sua sobrevivência, na sua subsistência. Então, a gente não viu esses 4.800.000 serem investidos aqui em Arcos, lamentavelmente. Nós, consórcio de saúde, né, já existiu regionalmente, hoje está bem fracassado, mas é uma ideia magnífica que pode ser discutida um pouco para frente. Queria dizer, qualquer coisa passa por receita, passa por despesa, dinheiro. Desculpa, passa por investimento. A Arcos não tem problema com receita. A Arcos está arrecadando em torno ali de 10 milhões por mês. É uma boa verba. Arrecadou 87 milhões até meados de setembro este ano. Então, tem o dinheiro da arrecadação, tem
dos 10 milhões, tem esses 4.800.000. Arcos não está buscando meninos na zona rural porque as escolas não estão funcionando, né? Então não precisa, já economiza ali em torno a 1,5 milhão por ali, não posso precisar, não está levando os meninos para a faculdade, é outro valor que economiza. Mas aonde estão sendo investido esse dinheiro? Tem uma pessoa, que eu não vou citar o nome, que ele falou assim, o pessoal fica falando que é uma administração transparente. Ele falou, não é transparente, é uma administração invisível, porque você não vê as obras. Agora sim, no final de mandato, está aparecendo uma coisa aqui, outra ali, mas durante os 4 anos, hoje nós estamos num pleno período eleitoral, é onde está se aparecendo alguma coisa. E nós fizemos muita coisa pela saúde. Antes, a população de Arcos era atendida no porão da Fumusa, criamos o Hospital São José, fazemos cirurgias lá, vários tipos de cirurgia, fizemos um bom convênio com a Santa Casa, fizemos muitas cirurgias. Está sendo construído um bloco cirúrgico na Santa Casa, que termina no final deste ano ou no ano que vem. Eu e o doutor Sérgio, nós nos compromissamos a fazer cirurgias lá, colocar dinheiro mesmo, para que possa fazer cirurgias. Nós nos comprometemos a colocar o CTI em parceria com a Santa Casa, mas colocar dinheiro para isso. E fizemos vários PSFs, o SAMU nós deixamos ele pronto, faltava uma assinatura do Pimentel, depois, agora recentemente, ele foi reinaugurado, e é bom para Arcos, o SAMU que economiza bastante. Nós temos que levar o pediatra até ao Hospital São José, isso precisa. A frota de veículos do município está transportando paciente e está, às vezes, com gambiarras, amarrada, meio que um durepox, um silicone, né, para olhar o retrovisor do carro, essas coisas. Isso não combina aqui com Arcos. O que combina com Arcos é progresso, é saúde boa. E isso, eu e o doutor Sérgio, nós vamos fazer. Mas para fazer saúde, tem que ter investimento. Tem uma empresa que faz limpeza pública em Arcos, é 4 milhões por mês. Desculpa, é 400 mil reais por mês, dá quase 5 milhões por ano. Uma para fazer jardinagem é em torno de 40 mil por mês. Essas despesas altíssimas acabam comendo o orçamento. A Prefeitura de Arcos está com 100 cargos comissionados, está com a folha muito inchada. Estima-se que gasta ali próximo a uns 300 mil por ali, né, com folha a mais. Eu e o doutor Sérgio, a gente reduzindo essas despesas com folha de pagamento, diminuindo cargos comissionados, fazendo a mesma limpeza com excelência, mas gastando bem menos, aí vai sobrar dinheiro para a gente fazer os PSFs que falta, para a gente fazer uma casa de apoio que está no meu coração, em Barretos. Tem uma casa de apoio que nós fizemos em Arcos e tem um em Barretos. Eu, na condição de usuário, nos últimos 3 anos, eu fui muito a Barretos, na condição de usuário. Lá tem a casa alugada que está servindo, mas tem uma suíte, né, e tem um banheiro comum para todos. É fazer uma casa lá em Barretos. O lote lá é mais ou menos do mesmo valor daqui, em torno de 200 mil, que dá as dimensões 12 de frente por 30 de lateral. Fazer uma casa ali boa, com 10 quartos, cada um com seu banheiro, uma cozinha grande, uma sala grande, para dar dignidade e acolhimento tanto para o paciente como para o acompanhante. Eu estive de acompanhante. Às vezes, uma pessoa que está fazendo quimioterapia, só o simples fato da gente estar do lado,
poder ir lá no bebedouro, pegar uma garrafinha d'água e entregar para a pessoa, já está ajudando. Isso está no meu coração. Volto a dizer, saúde com o Dr. Sérgio é um compromisso muito forte do nosso governo. Educação, eu como professor, eu reafirmo o compromisso de fazer uma educação de excelência e valorizando os profissionais, tanto da educação, tanto da saúde, como todo funcionalismo público. Muito obrigado, Baiano. O Felipe está nos ajudando ali no tempo. Ele informou que o primeiro bloco de 25 minutos se encerrou. Vamos dar um intervalinho de 1 minuto para tomar água, você conversar com a sua assessoria ali. A gente volta em 1 minuto, tá, Felipe? Você avisa para a gente voltar aqui. Obrigado. Então vamos retomar, né? Agora o segundo bloco de 25 minutos. Reforço que todos os tempos que foram dados aqui para o candidato Baiano, né, vão ser também replicados para o candidato Denilson, até para não ter nenhum melindre, né? Inclusive, se passar um pouco ou faltar um pouco, a gente conversa sobre isso, sem problema nenhum. Como eu falei, é um bate-papo entre... Né, considero o senhor meu amigo, considero o Denilson também meu amigo. Eu acho que é uma conversa informal, mas que as pessoas precisam saber, né, as propostas. Eu quero falar de um assunto, Baiano, agora, que não é muito comum nos debates, nem nas conversas, nem nas andanças, porque é um assunto que as pessoas parecem que se acostumam, né, que é a questão da linha férrea. E aqui eu queria fazer um parênteses, se você me permite. O nosso deputado, que a gente trabalha lá em Bambuí, o deputado Marcelo Aro, ele conseguiu fazer uma interseção lá junto ao DENIT. 2 cidades no Brasil estão em estudos para tirar essa linha do centro da cidade. Uma delas é Bambuí e a outra é Santa Luzia. Eu quero saber o que o senhor pensa disso, né? Provavelmente já deve ter muitas demandas em relação a isso, questão de acidente, né, de dificuldade de trânsito. Queria que o senhor falasse, então, sobre esse assunto de linha férrea, para saber quais são as suas propostas aí, em caso seja eleito. Charles, a linha férrea, né? Antigamente, quando tinha a linha férrea, era um grande desenvolvimento, né, para todas as cidades, e continua sendo, né? Mas aqui em Arcos, no que ela corta o perímetro urbano, ela traz muitos prejuízos, principalmente na mobilidade. Então, tem uma área de manobra ali próximo ao Jardim Bela Vista, né? Também São Pedro, Cidade Nova por ali, que muito incomoda. Então, já é um tema que a gente trabalha há muito tempo. Durante o tempo que eu tive na prefeitura, tivemos várias vezes no DENIT para isso. Tirar aquele pátio de manobra dali é o ideal, de colocá-lo, principalmente aqui, né, bem na região dos Cristais, bem atrás aqui do bairro Esplanada, mas isso tem um custo alto. O que nós vamos trabalhar para isso, né? Outros prefeitos também já trabalharam para isso, e eu acho que seria uma boa saída. O que nós deixamos de muito bem, de concreto, foi de deixar um projeto pronto lá na trincheira da São Geraldo. Nós fizemos o projeto, está bem adiantado, o projeto executivo aprovado no DENIT, que já seria um grande facilitador. E ali tem a linha férrea, mas também tem outras coisas. Próximo ao Pulo do Gato, ali passa a linha férrea, ali tem a MG 170, que vem de Lagoa da Prata, tem a BR-354, que corta toda a cidade. E tudo isso acumula ali, né? Você está pedindo que a gente fale sobre a BR-354. Então, o que nós fizemos? Fizemos, na época, um projeto bem ambicioso para a BR-354. Contratamos uma empresa de engenharia lá de Belo Horizonte, e fez o projeto para nós. O que seria a solução definitiva? A duplicação da BR-354. O que foi feito em Itaúna, Mateus Leme, Passos. E quem passa por Arcos, e às vezes não entra, tem uma impressão errada, de ver só as margens da rodovia. Então o projeto é esse, a duplicação da BR-354,
fazer as vias marginais, no Pulo do Gato e no Teixeirinha, fazer os elevados, e nós deixamos um projeto desse pronto, que a Prefeitura pagou, está nos arquivos da Prefeitura. Falta fazer os projetos dos elevados. Isso é o que resolveria, em definitivo, esse problema. Mas nós já fizemos algumas ações por nós mesmos. Na entrada do Esplanada, lá fomos nós que fizemos aquela jardinagem, aquela via lateral. Está faltando agora, e de imediato, precisa asfaltar ali, próximo a Transtinim, saindo para a Formiga à direita. Tem várias empresas ali que sofrem com aquilo. Logo ali, saindo para Calçolândia, nós construímos uma via lateral e abrimos algumas ruas do São Judas até a BR, para facilitar o trânsito no Pulo do Gato, né? E também no Teixeirinha. Nós colocamos aqueles semáforos de concreto. O que foi feito nas margens da BR-354 foram esses. O semáforo, ele muito ajuda. Porque antes ali, Charles, no Pulo do Gato e no Teixeirinha, naquela passagem, a preferência era do mais corajoso. Hora que a pessoa pensava assim, agora eu vou, ele ia, até arriscando. Com o semáforo, resolveu bastante, tanto para o pedestre, como também para as pessoas, né, que estão transitando em seus veículos. Então, isso ajudou bastante. Aproveitando um pouquinho do tempo, né, queria dizer sobre mobilidade, que está dentro desse tema. Nós abrimos várias ruas aqui em Arcos, fizemos importantes ligações de região, entre Vila e Olaria, entre Olaria e o bairro Niterói, entre o Castelo e também o Esplanada. Essas vias principais dos bairros, nós asfaltamos elas, a Lucas Luiz de Faria, na Vila Boa Vista, a Rivalina Naniso, lá no bairro Olaria, aqui no Mangabeiras, a Rua da Danicar, e vários outros, para facilitar essa mobilidade. Essa mobilidade urbana, ela é muito importante. O centro ia até a Rua Augusto Lara. Nós abrimos várias ruas para ir até a sanitária. Graças a Deus, e ao casal Hilda Borges de Andrade e Dona Hilda, que em Arcos tem as avenidas sanitárias, que funciona como uma avenida do contorno em Belo Horizonte, para a gente tirar o trânsito de dentro da cidade. Fizemos várias ações nesse sentido, mas precisa fazer ainda mais. Duplicação da BR-354, como eu disse, é prioridade nossa. Asfaltar novas ruas é prioridade nossa. Abrir outras ruas é prioridade nossa. Registrar loteamentos. Antes, em Arcos, tinha mais de 3.300 lotes que não eram registrados. Uma cidade moderna, uma cidade potencial, próspera como Arcos, tinha vários loteamentos irregulares. Vou citar rapidinho: Jardim Bela Vista, Juca Dias, Esplanada, Alvorada, Nova Morada, Esperança 1, 2 e também Santa Cruz. Registramos todos. E hoje, todos eles podem ter escritura na mão, porque nós registramos. E a pessoa tendo escritura, aí ele tem a propriedade, né? Tem a posse e a propriedade. E ainda mais, eles conseguem fazer um registro de uma escritura em torno ali de uns R$400, mais ou menos isso. Obrigado, Baiano. Eu acho que a gente, depois que o pessoal terminar de ver essa transmissão, eu falo, nossa, que legal, porque a gente vê muito debate, e sempre tempo corrido, né? Que tempo, fala, às vezes a resposta não termina. Eu acho que esse modelo, às vezes, fica um pouco mais longo, mas é da oportunidade, né? Você imagina o tempo que você está tendo, e o outro ainda vai ter também, de falar o que precisa falar, né? Porque, às vezes, 3 minutos, o cara começa a falar, já acabou o tempo. Aí está cortando toda hora.
estou aqui criticando ninguém, não, mas eu acho que ficou legal o modelo. Eu acho que a gente podia até, depois, mais para frente, fazer outra, né? Desse jeito, outra entrevista com os candidatos, até porque até lá tem muito chão ainda para andar. Então, a questão da linha, só para reforçar, a ideia, o senhor tem ideia de fazer alguma coisa para tirar ela daqui de dentro ou para conviver com ela? Tentar retirar. Nós já tentamos isso uma vez, mas na época era projeto para cidade acima de 70 mil habitantes, é de trabalhar para fazer com que, pelo menos, a área de manobra seja transferida. Se aqui for só passagem, o ideal é tirar. Mas se aqui for só passagem, ela prejudica menos. O problema é que fica fazendo manobras aí que atrapalha muito o trânsito. Obrigado, está respondido. Um assunto também que é novidade em entrevista ou debate. Obrigado, Felipe. Faltam 15 minutos, vamos lá. É o assunto de energia. Esse assunto, Baiano, primeiro que é uma questão de sobrevivência, né, da humanidade aí nos próximos anos e aí nas próximas gerações. Segundo, que eu sou professor da área, sou engenheiro eletricista. Eu quero falar de energia, mas de energia renovável, né? E junto com isso, cidade inteligente e modernização da gestão de energia no município, especialmente energia renovável, energia fotovoltaica, iluminação pública, cidade inteligente, conexão de tudo isso que eu estou falando. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso, quais são as suas ideias em relação a isso. Só para a gente induzir o assunto, né? Cidades de médio porte, igual a Arcos, até pequeno porte, é possível, inclusive, zerar, né, todo o consumo de energia do serviço público através de energia fotovoltaica. Você faz uma usina e todo o serviço público praticamente zera o consumo. Isso custa menos e é dinheiro disponível para investimento em outras áreas, ou até mesmo em iluminação pública e energia. Queria que o senhor falasse sobre isso, que é um assunto muito atual, né? Muito atual. Quando nós batalhamos muito para trazer o IF-MG para Arcos, acho que a gente já dá uma grande contribuição, porque aqui vocês trabalham exatamente nisso. Eu cheguei a ir com pessoas, né, de Formiga, eu me esqueci o nome, até o Carlos Bernardes, isso, o pró-reitor, e lá na usina velha, para a gente tentar instalar, né, voltar a gerar energia na usina velha a nível educacional, a nível das escolas irem lá para aprender como que funciona, né? E que se lá fizer essa geração de energia, tão simplesmente para o consumo interno e para ser usado como exemplo para as escolas, para visita, já seria um grande avanço. Então a gente pensa muito nisso. Deus é maravilhoso, né? De repente a gente poder transformar, né, energia solar em energia elétrica, isso é fantástico. Muitas pessoas em Arcos estão fazendo isso, tem várias empresas prestando esse tipo de serviço, e a prefeitura é que precisa de fazer isso. Não quero me comprometer, em meu nome, doutor Sérgio, de criar essa situação de, através da energia fotovoltaica, que a gente possa, né, toda a energia consumida pelos órgãos públicos ser gerado dessa forma. Acabei tocando no tema usina velha. Olha, é lá que gerava energia antigamente. E hoje é um bom ponto turístico. Está completamente abandonado. Tantas estradas rurais para ir lá, como o próprio local. Então, gostaria até de falar um pouco sobre isso. O lazer em Arcos está abandonado, a usina velha. E claro que o prefeito, né, nesses 40 dias, pode mandar dar uma revitalizada. O parque aquático, completamente também quase que abandonado, diz que tem até andarilho ficando por ali, né? Então, isso precisa ser revisto. E dentro desse tema, falar um pouco sobre água, que também é uma fonte, né,
de energia, né, gerada no Brasil. Copasa, nós tivemos na última eleição, foi amplamente divulgado, explorado pelo candidato adversário, que no mês seguinte ele tiraria a Copasa se a Copasa não exercesse, né, não fornecesse água adequada para a população. Está faltando água praticamente em toda a cidade, na minha rua está hoje, né? A torneira está vazia em vários outros pontos. Quero dizer, nós convivemos com a Copasa, renovamos o contrato em 2012, a Copasa fez vários compromissos, inclusive de levar água Boca da Mata, levou lá em Calçolândia, levou água também lá na comunidade dos Davis, perfurou vários poços artesianos no meu mandato e continua perfurando poços artesianos. Mas nós tivemos que ajuizar uma ação contra a Copasa e foi deferida lá em 2016, né, criando uma multa. Em caso de descumprimento da obrigação, a Copasa está sujeita a multa diária de R$20 mil, sem prejuízo do ressarcimento pelos danos sofridos pelos consumidores. Então, quero dizer, no período que está faltando chuva, a Copasa não resolveu o problema, o prefeito não retirou a Copasa daqui, e é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Que a Copasa perfure mais poços artesianos, que seja aplicado essas multas à Copasa, e aqui eu faço uma ressalva. Os colaboradores da Copasa são funcionários de excelência. Eles trabalham e trabalham bem. Pena que são poucos para atender toda essa nossa comunidade. Então, eu quero dizer, eu e doutor Sérgio, nós temos o compromisso de baixar as despesas da prefeitura. O problema de Arcos não é receita. Está chovendo dinheiro aqui em Arcos. Volto a dizer, 6 milhões eu deixei em caixa quando eu passei o governo. A Arcos está arrecadando mais ou menos 10 milhões por mês atualmente. O governo federal passou 4 milhões e 600 mil. Tem várias economias que eu já citei, de transporte escolar, né, seja universitário, seja da zona rural, que não está acontecendo. Então, o problema não é receita, que está tendo muito. O problema é despesa. Para a gente fazer aquilo que você propôs, da gente melhorar o convênio com o IF, da gente fazer essa gestão para colocar energia fotovoltaica, para atender todo o consumo da prefeitura, para a gente ter uma saúde boa, para a gente ter uma segurança boa, para a gente poder ter escola de tempo integral, para a gente poder tirar Arcos de alguns retrocessos. Nós estamos falando de coisas tão grandes, tão inovadoras, que só poderia ser faladas no Instituto Federal, no órgão de excelência de ensino. Mas me desculpe, Charles, e os ouvintes e as pessoas que acompanham pelo YouTube. Arcos, nós estamos tendo que falar de retrocessos. Fechamento do lactário, que funciona há mais de 30 anos, que é um pãozinho, um leite, para quem tem fome, principalmente nessa época de pandemia. Nós estamos dizendo que não foi criado vagas para creche. As que tem, fui eu ou outros governos que criou anteriormente. Nós estamos dizendo do abandono do produtor rural.
que não tem máquinas, né, para ir para arrumar a estrada. Nós fizemos silos, fizemos barraginhas, construímos várias. Volto a falar das barraginhas, que é sustentabilidade, é para segurar a água no terreno, que tem a ver com o que você disse. Fizemos vários mataburros, dezenas de pontes. Então a gente precisa disso. Parou de fazer as cirurgias em arcos. Nós precisamos de retomar isso, ainda mais com o bloco cirúrgico novo que está sendo construído. Então, nós, com as economias de folha de pagamento para essas empresas, que está aí altíssima, esses gastos, dá para fazer as cirurgias que já eram feitas e fazer muito mais. Dá para colocar o CTI funcionando aqui em Arcos. Mas vamos voltar nos retrocessos. A gente está falando de ampliação do Instituto Federal. Mas houve fechamento das escolas de tempo integral, que é onde as crianças chegam de manhã, faz ali as suas refeições, o café da manhã, depois ali para as 9, 10 horas o lanche, o almoço, e também faz o seu lanche da tarde, e fica ali o dia todo no ambiente de educação, que é maravilhoso. Foram fechadas essas escolas. Nós temos que reabrir essas escolas e ainda precisamos de estender outras escolas para tempo integral. As creches, lá no Floresta, no Parque do Floresta, cá no Esplanada, no Olaria, tem que construir, mas não é puxadinho, não. É creche no estilo pró-infância, é coisa moderna que precisa fazer. Nesse mandato, Charles, não houve construção de uma casa popular sequer. Com essas economias que eu e o doutor Sérgio estamos falando de fazer, dá para fazer muitas casas populares. Nós já fizemos várias, fizemos 185 casas, lá no Residencial Hilda Borges de Andrade, fizemos Minha Casa Minha Vida, várias outras em outros pontos, fizemos parcerias com empresas que elas mesmas compraram o terreno e fizeram muitas casas no Minha Casa Minha Vida. Então nós precisamos de valorizar o funcionalismo público. O funcionalismo público, no ano passado, teve 0% de aumento. Com essas economias que a gente vai fazer, e eu já fiz no passado, nós chegamos a dar aumento de 10%. Nós demos 14º para o funcionalismo público, é um abono. A gente dava cesta natalina para o funcionário, pagávamos as férias prêmio, também não se pagou uma nesse mandato. É importante todos os nossos temas que a gente está discutindo, mas é preciso, cidadão e cidadã arconhense, cortar essas despesas altíssimas com limpeza pública, com essa empresa Vina, com essa da jardinagem, que é 40, 45 mil. É preciso diminuir o número de cargos comissionados, que hoje são 100. É preciso diminuir essa folha que está inchada. Porque, volto a dizer, o problema não é receita, o problema é despesa. Onde tem gente demais, vai ter obra de menos. É compromisso meu e do doutor Sérgio fazer essas economias para fazer saúde, educação e tudo aquilo que precisa para a população arcoense. Baiano, obrigado. É uma pena, mas a gente está partindo já para o final, né? Pelo que eu estou vendo aqui, eu já vou fazer um convite para vocês, 2 candidatos, para a gente já fazer uma outra aí mais para frente, porque o assunto, tem muito assunto para falar ainda, né? Mas assim, isso foi de propósito, eu não queria falar de muitos assuntos, mas falar profundamente de poucos assuntos. Eu acho que é melhor para o entendimento das pessoas. Então, um outro encontro, eu acho que com outros temas, seria bem interessante. Vou fazer o convite para os dois, se os dois concordarem, né? A gente faz. Então, Baiano, eu vou partir aqui para o encerramento, né? Como eu disse, a ideia é 5 minutos, né, do considerações finais, mas assim como na apresentação também, dá uma esticada, não tem problema. Vou te pedir para não esticar muito, porque senão vai ficar muito tempo ainda para outra entrevista, né?
mas fique à vontade para as considerações finais, te agradecendo mais uma vez pela gentileza. Eu sei que fazer um convite desse no dia anterior, né, tanto para você quanto para o Denilson, não é simples, né, e vocês atenderam prontamente. Agradecer de novo ao Portal Arcos e à Rádio Vertical, a minha equipe aqui do campus, né, Ricardo, Felipe, Denise, Márcio, que trabalharam duro aí para organizar. Eu tenho que citar também a Beth, né, o buffet, que no debate na segunda-feira já tinha deixado essa estrutura aqui e deixou para a gente uma cortesia. É importante reconhecer os nossos parceiros, né? E quem quiser ser parceiro do FMG, gente, pode vir, que a gente quer ser parceiro de todo mundo. De todo mundo. Inclusive, a gente tem um convênio formal com a Rádio Vertical. Se as outras quiserem fazer convênio com a gente, está aberto. Os outros bufês também. Aqui é uma escola pública, federal, gratuita, né? Então, a gente está aberto a todo mundo. Então, por favor, baianos, as considerações finais, 5 minutos, com tolerânciazinha aí, eu te aviso e muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer muito a você, Charles, agradecer ao meu vice, doutor Sérgio, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, essa eleição, ela é diferente, porque pelo formato, mas é uma eleição tranquila para você, eleitor de Arcos. Eu já fui prefeito durante 6 anos. O prefeito atual também está concorrendo. É comparar o que cada um fez. Graças a Deus, nós temos obras por toda a cidade. Crise, todos os governos tiveram crises, sempre elas existem, mas a gente precisa ter autoridade com o dinheiro público, gerir bem, ter menos funcionários, menos cargos comissionados, menos despesas para fazer as obras. Queria citar algumas, importante. Nós temos uma feira livre que funciona na praça de eventos, nós que criamos uma agência do INSS, importantíssimo. Nós tivemos sempre uma boa interlocução em Brasília e conseguimos obras importantes. O IF foi uma interlocução política em Brasília, para a gente conseguir trazer para Arcos. A nova ET para dar adeus ao Pinicão. É uma obra, se atualizar valores, é em torno de 30 milhões. Conseguimos no governo federal. Nós conseguimos abrir ruas por toda a cidade. Embelezamos Arcos com muitas praças. Infelizmente, mesmo tendo empresa para cuidar dessas praças, estão mal cuidadas. Estão quase que jogadas às traças. Então, nós queremos propor de fazer novas praças. Nós precisamos comprar maquinários para atender o produtor rural. A estrada, fazer os mataburros, as pontes, as barraginhas. Nós queremos fazer isso. Nós queremos, ao final, atender bem a comunidade, o cidadão. O cidadão, quando ele tem um diagnóstico de cirurgia, só tem um jeito de fazer, é realizar a cirurgia. Se ele não pode pagar, entrar na fila de SUS fácil, que não é nada fácil para conseguir, é a prefeitura que tem que colocar dinheiro. Então, com o vice, doutor Sérgio, a gente está propondo de colocar dinheiro na saúde de Arcos, para funcionar o CTI, para fazer o bloco cirúrgico, terminar onde que ele estiver, se não estiver pronto, e fazer ele funcionar. Então, é compromisso nosso de levar o olho vivo até pontos onde hoje ele não atinge. Levar ele em outros pontos no centro, levar ele para os bairros. Hoje, nessa inclusão digital que você acabou de dizer, isso é perfeitamente possível e fácil de você colocar esse olho vivo na cidade inteira, porque é preciso ter segurança. Mas uma pessoa que não tem uma casa, não tem uma moradia, é preciso construir casa para essas pessoas. Uma mãe que vai trabalhar, é preciso ter a creche, uma escola de tempo integral, para ela deixar suas crianças. Então, quero, sim, fazer um apelo à população arcoense. Compara os governos.
O que o baiano, enquanto esteve prefeito, o que nós fizemos? Obras por toda a cidade, por todos os departamentos, né, todos os setores. E veja o que a atual administração fez. Ultimamente, em plena campanha eleitoral, é que estão fazendo algumas coisas. E estão propondo de fazer outras. Mandatos, vence. O mandato iniciou em 1º de janeiro de 2017, e se não tivesse a pandemia, já teria tido até eleição. Então ele vence 31 de dezembro. Esse mandato já acabou. E estão tentando fazer algumas coisinhas, uma aqui e outra ali, né? De última hora. A população arcoense é muito inteligente. Ela é sábia. Ela vai comparar o que nós fizemos com o que essa atual administração está fazendo. E nessa comparação, eu tenho certeza, até comparando o meu estilo de ser prefeito. Eu sou prefeito, volto a dizer, é de rua. É de ir na Gameleira, de ir no Calcita, é de ir no São Domingos, é de ir no bairro Vila Boa Vista, no Floresta. Eu sou prefeito de rua, por isso eu não preciso nem de passaporte. E tem outros prefeitos que é só de gabinete, é só de internet. Então, é muito importante esse contato corpo a corpo, olhar no olho da população, e isso a população de Arcos me conhece. Eu sou prefeito do povo, o poder emana do povo, e eu e doutor Sérgio vamos governar para o povo. E eu peço vocês, comparem e vote 22 em 15 de novembro. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Charles. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam.